Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu tinha parado no capítulo Alastrim, na página 123 do livro, e hoje eu vou tentar ler até a página 143, no capítulo chamado Filha de Bexiguento, tá bom? Então vamos lá. Omulu mandou a Bexiga Negra para a cidade, mas lá em cima os homens ricos se vacinaram e Omulu era uma deusa das florestas da África, não sabia dessa coisa de vacina. E a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou gente doente, botou um negro cheio de chaga em cima da cama. Então vinham os homens da saúde pública, metiam os doentes num saco, levavam para o lazareto distante. As mulheres ficavam chorando porque sabiam que eles nunca mais voltariam. O Molu tinha mandado a Bexiga Negra para a cidade alta, para a cidade dos ricos. O Molu não sabia da vacina. O Molu era uma deusa das florestas da África que podia saber de vacinas e coisas científicas, mas como a bexiga já estava solta e era terrível a bexiga negra, o Molu teve que deixar que ela descesse para a cidade dos pobres. Já que a soltara, tinha que deixar que ela realizasse sua obra. Mas como o Molu tinha pena dos seus filhinhos pobres, tirou a força da bexiga negra, virou a Lastrim, que é uma bexiga branca e tola, quase um sarampo. Apesar disto, os homens da saúde pública vinham e levavam os doentes para o lazareto. Ali as famílias não podiam ir visitá-los, eles não tinham ninguém, só a visita do médico. Morriam sem ninguém saber, e quando um conseguia voltar, era mirado como um cadáver que houvesse ressuscitado. Os jornais falavam de epidemia de varíola e da necessidade da vacina. Os candomblés batiam noite e dia em honra a Omulu para aplacar a fúria de Omulu. O pai de Santo Paim, do Alto do Abacaxi, preferido de Omulu, bordou uma toalha branca de seda com lantejoulas para oferecer a Omulu a aplacar sua raiva. Mas Omulu não quis. Omulu lutava contra a vacina. Nas casas pobres, as mulheres choravam, de medo do Alastrim, de medo do lazareto. Almiro foi o primeiro dos capitães da areia que caiu com Alastrim. Uma noite, quando o negrinho Barandão procurou no seu canto para fazer o amor, aquele amor que Pedro Bala proibira no trapiche, Almiro lhe disse: "Tô com uma coceira danada." Mostrou os braços já cheios de bolhas a Barandão. "Parece que também tô queimando de febre." Barandão era um negrinho corajoso, todo o grupo sabia disso, perdão. Mas da bexiga, da moléstia de Omulu, Barandão tinha um medo doido. Um medo que muitas raças africanas tinham acumulado dentro dele. E sem se preocupar de que descobrisse suas relações sexuais com Almiro, saiu gritando entre os grupos: "Almiro tá com bexiga! Gente, Almiro tá com bexiga!" Os meninos foram se levantando aos poucos e se afastando receosos do lugar onde estava Almiro. Este começou a soluçar. Pedro Bala não tinha chegado ainda. Professor, o Gato e João Grande também andavam por fora. Daí ter sido o Sem Pernas quem dominou a situação. O Sem Pernas, nesses últimos tempos, andava cada vez mais arredio, quase não falava com ninguém, fazia espantosas bulas de todo mundo, por tudo puxava uma briga, só respeitava Pedro Bala. Pirulito rezava por ele, mais que por nenhum, e por vezes pensava que Satanás tinha se metido no corpo do Sem Pernas. O padre José Pedro era paciente com ele, mas também do padre o Sem Pernas se afastara. Não queria saber de ninguém, conversa em que ele se metia era conversa que terminava em briga. Quando o Sem Pernas passou entre os grupos, todos se afastaram. Quase o temiam tanto quanto a bexiga. O Sem Pernas tinha arranjado por aqueles dias um cachorro ao qual se dedicava inteiramente. A princípio, quando o cão aparecera no trapiche, esfomeado, Sem Pernas o maltratou quanto pôde, mas terminou por acarinhar-se e o tomar para si. Agora, como que vivia inteiramente para o cachorro? E por isso voltou só para levar o cão, que o acompanhara para longe de Almiro. Depois andou novamente para onde estavam os meninos. Estes cercavam Almiro de longe, apontavam as bolhas que apareciam no peito do menino. Antes de tudo, Sem Pernas falou com sua voz fanhosa para Barandão: "Agora tu vai ter bexiga na piroca, negro burro." Barandão o olhou assustado. Depois Sem Pernas falou para todos, apontando Almiro com o dedo: "Ninguém aqui vai ficar bexiguento só por causa desse fresco." Todos o olhavam esperando o que ele diria. Almiro soluçava, as mãos no rosto, encolhido na parede. Sem Pernas falava: "Ele vai sair daqui agorinha mesmo, vai se meter em qualquer canto da rua até que os mata-cachorros da saúde peguem ele e levem para o lazareto." "Não, não", rugiu Almiro. "Vai sim", fez Sem Pernas. "A gente não vai chamar os mata-cachorros aqui para toda a polícia saber onde a gente se acoita. Tu vai por bem ou por mal e leva seus trapos. Vai pro inferno que a gente não vai ficar com bexiga por você. Por amor de você, chibungo." Almiro fazia que não, e seus soluços enchiam o trapiche. O negrinho Barandão tremia. Pirulito clamava que era castigo de Deus por causa dos pecados deles. Os outros não sabiam o que fazer. Sem Pernas se preparava para forçar Almiro a sair. Pirulito se abraçou com um quadro de Nossa Senhora e disse: "Vamos rezar todo mundo, que isso é um castigo de Deus para os pecados da gente. A gente peca muito. Deus está castigando. Vamos pedir perdão." E a sua voz era como um clamor, soava anunciando vinganças. Alguns juntaram as mãos e Pirulito chegou a iniciar um Padre Nosso, mas Sem Pernas o afastou com uma das mãos. "Sai, sacrista!" Pirulito ficou rezando em voz baixa, ainda atracado com o santo. Parecia um quadro estranho. Ao fundo, Almiro soluçava e dizia que não.
Pirulito rezava, os outros estavam indecisos, não sabiam o que fazer. Barandão tremia de medo, pensando que estava contagiado. Sem Pernas voltou a falar. Gente, se ele não quiser sair, a gente bota ele para fora debaixo de porrada. Senão, tudo vai morrer de bexiga. Tudo. Vocês não vê, desgraçados. A gente bota ele para fora até uma rua onde levem ele para o lazareto. Não, não, fazia Almiro. Pelo amor de Deus. Isso é castigo, fez Pirulito. Cala a boca, filho de padre. O Sem Pernas continuava. Vamos levar ele, gente, já que ele não quer ir por bem. Como via que os outros ainda estavam irresolutos, marchou para o lado de Almiro e estendeu o pé para lhe dar uma pancada. Assim tu vai embora, bexiguento. Almiro se encolheu mais. Não, tu não pode fazer isso, eu sou um do grupo. Espera a bala chegar. É castigo, é castigo. A voz de Pirulito ainda irritou mais o Sem Pernas, que descarregou um pontapé em Almiro. Dá-o fora, bexiguento, dá-o fora, fresco. Mas nesse instante uma mão pegou e o sacudiu longe. Volta Seca se plantou entre Almiro e o Sem Pernas. O mulato levava um revólver na mão e os seus olhos fuzilavam. Juro que tem bala e como um que toque em Almiro. Olhou para todos com sua cara sombria. Que é que tu tem que fazer aqui, cangaceiro? Sem Pernas queria recuperar o domínio da situação. Ele não é um soldado de polícia pra gente tratar ele assim. É um do grupo e ele falou direito. Vamos esperar Pedro Bala chegar. Ele resolve. E se alguém tocar nele, eu queimo igual que fosse um macaco da polícia. E segurava o revólver. Os outros se afastaram aos poucos. Sem Pernas cuspiu. Tudo é uns covarde. E seguiu para onde o cachorro esperava. Se deitou ao seu lado e os que ficaram mais perto dele ouviam murmurar. Covardes, covardes. Volta Seca ficou diante de Almiro com o revólver na mão. Almiro soluçava e mais alto gritava quando olhava as bolhas que se estendiam pelo seu corpo. Pirulito rezava, pedia a Deus que voltasse a ser suprema bondade, não fosse suprema justiça. Depois Pirulito se lembrou de chamar o padre José Pedro. Escapulou pela porta do trapiche e se dirigiu à casa do padre, mas pelo caminho ainda ia rezando, os olhos dilatados cheios de temor, do temor de Deus. Pedro Bala chegou acompanhado do professor de João Grande. Voltavam de um negócio que tinham resolvido bem e comentavam o sucesso entre gargalhadas. O gato tinha ido com eles, mas não voltaram. Ficaram em casa de Dalva. Os três entraram no trapiche e a primeira coisa que enxergaram foi Volta Seca com o revólver na mão. Que é isso? Perguntou Bala. Sem Pernas se levantou do seu canto, o cachorro o acompanhou. Este besta metido a cangaceiro não quer deixar que a gente faça o que resolveu, e apontava a Almiro. Aquele fresco tá com a bexiga. João Grande se encolheu. Pedro Bala olhou a Almiro, o professor andou, aliás, para onde estava Volta Seca. O mulato não largava o revólver. Pedro perguntou, então, como vai, Volta Seca? Este taca maldita, mostrou o menino que soluçava. E aquele macaco mesmo que o soldado quis botar ele no meio da rua para assistência levar ele pro lazarento. Eu não estava me metendo, mas ele não quis ir. Aí eles todos juntos cuspiu. Quis dar nele para obrigar ele a ir. Foi quando ele falou que era do grupo, que ele esperasse que tu chegasse. Eu achei que ele falou direito, fiquei do lado dele. Ele não é um soldado de polícia para tratar ele assim. Tu fez direito, Volta Seca. Pedro Bala bateu no ombro do mulato. Depois olhou ao Almiro. Tu tá mesmo com ela? O menino inclinou a cabeça e rebentou em soluços. Sem Pernas gritou. Só tem mesmo que fazer o que eu disse. Não pode chamar assistência aqui e todo mundo fica sabendo onde a gente se acoita. Só tem mesmo que deixar ele numa rua onde passe gente. Vamos fazer, tu queira ou não. Pedro Bala gritou. Quem é o chefe daqui? É tu ou eu? Tu quer que eu te arrebente? Sem Pernas saiu murmurando. O cachorro veio lamber seus pés, mas ele deu-lhe um pontapé. Logo depois se arrependeu, porém, e começou a carinhar o cão, enquanto espiava os outros. Pedro Bala andou até Almiro. João Grande queria vencer o medo e ir para junto de Almiro também. Mas o medo da bexiga era uma coisa enorme nele. Era quase maior que sua bondade. Só o professor estava junto de Pedro Bala. Este disse a Almiro, deixa eu ver. Almiro mostrou os braços cheios de bolhas. O professor disse, é alastrim, bexiga negra fica logo preta. Pedro Bala ficou pensando. Ia um silêncio pelo trapiche. João Grande conseguiu vencer o medo e se aproximou, mas ia com passos arrastados. Parecia violentar sua própria vontade para chegar até junto de Almiro. Foi quando entrou Pirulito acompanhado do padre José Pedro. O padre deu boa noite e perguntou quem era o doente. Pirulito apontou a Almiro. O padre se dirigiu para ele, chegou perto, pegou no braço e examinou. Depois disse a Pedro Bala, é preciso levar para assistência. Pro lazareto? Sim. Não, não vai não, fez Pedro Bala. O Sem Pernas levantou outra vez e veio para junto deles. Tô dizendo isso há muito tempo, tem que ir pro lazareto. Não vai, repetiu Pedro Bala. Por que, meu filho? Perguntou o padre José Pedro. Tu sabe, padre, que ninguém volta do lazareto. Ninguém volta. E ele é um da gente, um do grupo. A gente não pode fazer isso. Mas é a lei, filho. Morrer? O padre mirou Pedro Bala com os olhos abertos. Aqueles meninos viviam a lhe dar surpresas, sempre mais adiantados em inteligência do que ele pensava. E no fundo o padre sabia que eles tinham razão. Não vai não, padre, afirmou Pedro Bala. Então o que é que você vai fazer, meu filho? Tratar dele aqui. Mas como? Chamo Dananinha. Mas ela não sabe tratar de ninguém? Pedro Bala ficou confuso. Passado um momento, disse. É melhor que morra aqui que no lazareto. O Sem Pernas se meteu de novo. Vai pegar bexiga em todo mundo, se dirigiu aos outros. Vai pegar em todo mundo, a gente não pode deixar.
Cala a boca, desgraçado, senão eu te arrombo, disse Pedro. Mas o padre interveio. Ele tem razão, Bala. Não vai pro lazareto, padre. O senhor é bom. Bem sabe que ele não pode ir. Lá é uma miséria, tudo morre. O padre bem sabia que era verdade, calou. Foi quando João Grande falou. Mas ele não tem casa? Quem? Almiro. Tem sim. Não quero ir para lá, soluçou Almiro. Eu tinha fugido. Pedro Bala se aproximou dele e falou com uma voz muito mansa. Deixa estar, Almiro. Primeiro eu vou lá, falo com tua mãe. Depois a gente leva você. Tu lá fica bem. Não tem que ir pro lazareto. E o padre arranja um médico para cuidar de tu. Não arranja, padre. Levo sim, prometeu o padre José Pedro. Havia uma lei que obrigava os cidadãos a denunciar à saúde pública os casos de varíola que conhecessem para o imediato recolhimento dos variolosos aos lazaretos. O padre José Pedro conhecia a lei, mas, mais uma vez, ficou com os capitães da areia com outra lei. Pedro Bala foi à casa de Almiro, a mãe do menino ficou feito louca, era uma lavadeira amigada com um pequeno lavrador, além da cidade de Palha. Foram buscar Almiro e o padre o visitou e depois levou um médico. Mas acontece que o médico estava cavando um lugar na saúde pública e denunciou o caso de varíola. Almiro foi mesmo levado para o lazareto e o padre ficou em maus lençóis, pois o médico, que se dizia livre pensador, mas em verdade era espírita, denunciou o padre também como encobridor do caso. As autoridades não agiram contra o padre, mas se queixaram ao arcebispado. E o padre José Pedro foi chamado à presença do cônego secretário do arcebispado. Ficou amedrontado. Pesadas cortinas, cadeiras de alto espaldar, um retrato de Santo Inácio numa parede. Na outra, um crucifixo, uma grande mesa, custosos tapetes. O padre José Pedro entrou na sala com o coração batendo muito. Não tinha absoluta certeza do motivo por que receber aquela comunicação do cônego secretário do arcebispado para comparecer ao palácio episcopal. No primeiro momento lembrou-se da paróquia que se esperava inutilmente havia 2 anos. Seria sua paróquia? Sorriu com alegria. Então sim, iria ser um verdadeiro sacerdote, iria ter almas entregues a si, a sua guia. Serviria a Deus. Mas certa tristeza o invadiu. E suas crianças, as crianças abandonadas às ruas da Bahia, principalmente os capitães da areia, como ficariam? Ele era um de seus poucos amigos. Nunca um outro padre se voltara para aqueles meninos. Se contentava em celebrar de quando em vez uma missa no reformatório, o que os tornava mais antipáticos aos meninos porque atrasava o magro café. O padre José Pedro, enquanto esperava sua paróquia, se dedicara aos meninos abandonados. Não podia dizer que os resultados tivessem sido grandes, mas era preciso compreender que ele estava fazendo uma experiência que muitas vezes tinha que voltar atrás. Fazia pouco tempo que o padre captara de toda a confiança dos meninos. Estes já o tratavam como um amigo, mesmo quando não o levavam a sério como sacerdote. O padre tivera de passar por cima de muita coisa para conseguir a confiança dos capitães da areia, mas José Pedro pensava que só Pirulito e a sua vocação pagavam a pena. O padre tivera que fazer muita coisa contra o que lhe haviam ensinado. Pactuara mesmo com coisa que a igreja condenaria, mas era o único jeito. Aí o padre lembrou-se que bem podia ser por causa daquilo que o haviam chamado. Devia ter sido por aquilo. Muitas beatas já murmuravam por causa das suas relações com as crianças que viviam do furto. E havia aquele caso de Almiro, devia ser por aquilo. O primeiro sentimento do padre José Pedro, quando descobriu o motivo da comunicação, foi um grande temor. Ia ser castigado com certeza, perderia toda a esperança de uma paróquia. E o padre José Pedro necessitava de uma paróquia. Sustentava uma mãe velha e uma irmã na escola normal. Logo depois pensou que muito possivelmente tudo o que fizera for errado, seus superiores não aprovariam. E no seminário lhe tinham ensinado a obedecer. Mas pensou nos meninos. Na sua memória passavam as figuras de Pirulito, Pedro Bala, professor, sem pernas, boa vida, o gato. Era preciso salvar aqueles meninos. As crianças eram a maior ambição de Cristo. Devia-se fazer tudo para salvar aquelas crianças. Não era culpa deles se estavam perdidas. O cônego entrou. Nos seus pensamentos, o padre nem vira que minutos de espera tinham se passado. Não viu tampouco quando o cônego entrou em um passo manso. Era alto e muito magro, anguloso, com a batina muito limpa, os raros cabelos que lhe restavam muito bem penteados. Os lábios tinham uma linha dura, um rosário descia-lhe em torno ao pescoço. Se bem sua figura desse uma impressão de pureza, essa impressão não fazia seus traços mais doces. Não havia nenhuma simpatia humana na sua figura, nos seus traços duros. Como que a pureza era uma couraça que o afastava do mundo. Diziam que era inteligentíssimo, grande orador sacro, célebre pela rigidez de seus costumes. Ali estava parado diante do padre José Pedro, olhando com olhos observadores a figura baixa do padre, a sua batina suja e remendada em 2 lugares, o seu ar de medo, a falta de inteligência que de mistura com a bondade se refletia na cara do padre. Estudou o padre uns poucos minutos, o bastante para penetrar o fundo da alma sem complicações de José Pedro. Tossiu. O padre ouviu, levantou-se, beijou humildemente sua mão. Cônego. Sente-se, padre. Temos que conversar. Olhava com os olhos sem expressão o padre. Sentou-se, cruzou com as mãos com grande cuidado, afastou sua reluzente batina da batina suja do padre José Pedro.
Sua voz contrastava com sua pessoa. Podia-se dizer que era uma voz doce, quase feminina, se não fosse um acento de decisão que a cada passo surgia nela. O padre José Pedro baixou a cabeça e esperou que o cônego falasse. Este começou. Este arcebispo tem graves queixas contra o senhor, padre. Padre José Pedro quis fingir uma cara de quem não entendia, mas a malícia era superior à sua inteligência, e naquele momento ele pensava nos capitães da areia. O cônego sorriu ligeiramente. Creio que o senhor já sabe do que se trata. O padre olhou com os olhos abertos, mas logo abaixou a cabeça. Só se é as crianças. O pecador não pode esconder seu pecado. Ele está visível na sua consciência. E a voz do cônego tinha perdido aquela nota de doçura. O padre José Pedro ouviu com pavor. Era o que ele temia. Os seus superiores, aqueles que tinham inteligência para compreender os desejos de Deus, não estavam de acordo com o método que ele empregara junto aos capitães da areia. Vinha um temor de dentro dele, não propriamente um temor do cônego, do arcebispo, mas um temor de ter ofendido a Deus, e até suas mãos tremiam ligeiramente. A voz do cônego retomou sua doçura. Era como uma voz de mulher, doce e suave, mas que negava a um homem suas carícias. Tem-nos chegado bastante queixas, padre José Pedro. O arcebispado tem fechado os olhos na esperança de que o senhor conhecesse seu erro e se emendasse. Olhou o padre com olhos duros. José Pedro baixou a cabeça. Não faz muito tempo a viúva queixou-se. O senhor ajudou uma corda de moleques numa praça a vaiá-la. Melhor, incitou os moleques a que a vaiassem. Que tem a dizer, padre? Não é verdade, cônego. O senhor quer dizer que a viúva mentiu? Fuzilou o padre com os olhos. Mas dessa vez José Pedro não baixou a cabeça, apenas repetiu. O que ela disse não é verdade. O senhor sabe que a viúva Santos é uma das melhores protetoras da religião na Bahia? Não sabe dos donativos? Eu posso lhe narrar o fato. Não me interrompa. No seminário não lhe ensinaram a ser humilde e respeitoso com seus superiores? Se bem o senhor não tivesse sido um aluno dos mais brilhantes. O padre José Pedro sabia daquilo. Não era preciso que ele repetisse que foram um dos piores alunos do seminário em matéria de estudos. Por isso mesmo tinha tanto medo de ter errado, de ter ofendido a Deus. O cônego devia ter razão, era muito mais inteligente, estava muito mais próximo de Deus que a suprema inteligência. O cônego fez um gesto com a mão, como quem relegava para longe aquele incidente da viúva, e a sua voz se fez doce novamente. Porém, agora há coisa muito mais grave. Por sua causa, padre, este arcebispado foi procurado pelas autoridades. O senhor sabe o que fez? Sabe? O padre não tentou negar. Foi o caso do menino com alastrim? Um menino com varíola, sim, senhor, e o senhor escondeu o caso das autoridades sanitárias. O padre José Pedro tinha confiança na bondade de Deus. Muitas vezes pensava que Deus aprovava o que ele estava fazendo. Agora pensava isto também. Aquele pensamento tinha enchido seu coração de repente. Levantou o busto, fixou a vista no cônego. O senhor sabe o que é o lazareto? O cônego não respondeu. Pois é raro o homem que volta de lá. Quanto mais uma criança. Mandar uma criança para lá é cometer um assassinato. Isso não é conosco, respondeu o cônego com voz inexpressiva, mas cheia de decisão. Isto é, com a saúde pública, mas o nosso papel é respeitar as leis. Mesmo quando atentam contra a lei da bondade de Deus? Que sabe o senhor da bondade de Deus? Que grande inteligência tem para saber dos desígnios de Deus? O demônio da vaidade o dominou? O padre José Pedro tentou explicar. Eu sei que sou um padre ignorante e indigno de servir ao Senhor, mas essas crianças nunca tinham tido ninguém que olhasse por elas. Eu tive a intenção. A boa intenção não desculpa os maus atos, cortou o cônego com voz muito doce ao enunciar a sentença. O padre José Pedro se sentiu novamente em dúvida, mas elevou o pensamento a Deus, voltou parte da sua confiança. Teriam sido maus? Eram os meninos que nunca tinham ouvido falar seriamente de Deus. Misturam. Deus com os santos dos negros não tem nenhuma ideia de religião. Eu quis ver se salvava aquelas almas. Já lhe disse que suas intenções foram boas, mas suas ações não corresponderam às intenções. É que o senhor não conhece esses meninos. O cônego lhe deitou um olhar duro. São meninos iguais a homens. Vivem como homens, conhecem a vida toda. Tudo é preciso tratar com jeito, fazer concessões. Por isso o senhor faz o que eles querem. Às vezes tem o que fazer para conseguir um bom resultado. Compactua com os roubos, com os crimes desses perversos. Que culpa eles têm? O padre se lembrava de João de Adão. Quem cuida deles? Quem os ensina? Quem os ajuda? Que carinho eles têm? Estava exaltado e o cônego se afastou mais dele, enquanto o fitava com os olhinhos duros. Roubo para comer, porque todos esses ricos que têm para botar fora, para dar para as igrejas, não se lembram que existem crianças com fome. Que culpa! Cale-se! A voz do cônego era cheia de autoridade. Quem ouvisse falar diria que é um comunista que está falando.
E não é difícil. No meio dessa gentalha, o senhor deve ter aprendido as teorias deles. O senhor é um comunista, um inimigo da igreja. O padre o olhou horrorizado. O cônego levantou-se e estendeu a mão para o padre. Que Deus seja suficientemente bom para perdoar seus atos e suas palavras. O senhor tem ofendido a Deus e à igreja, tem desonrado as vestes sacerdotais que leva, violou as leis da igreja e do Estado, tem agido como um comunista. Por isso nos vemos obrigados a não lhe dar tão cedo a paróquia que o senhor pediu. Vá! Agora sua voz voltava a ser doce, mas de uma doçura cheia de resolução, uma doçura que não admitia réplicas. Penitencie-se dos seus pecados, dedique-se aos fiéis da igreja em que trabalha e esqueça essas ideias comunistas, senão teremos que tomar medidas mais sérias. O senhor pensa que Deus aprova o que está fazendo? Lembre-se que a sua inteligência é muito pequena. O senhor não pode penetrar nos desígnios de Deus. Virou as costas ao padre e foi saindo. O padre José Pedro deu 2 passos até ele e falou com voz estrangulada. Se tem um até que quer ser padre. O cônego voltou-se. A entrevista está terminada, padre José Pedro. Pode se retirar e que Deus o ajude a pensar melhor. Mas o padre ainda ficou parado uns minutos querendo dizer alguma coisa. Mas não dizia nada, estava como que apatetado, olhando a porta por onde o cônego tinha saído. Naquele momento não podia pensar em nada. Estava cômico, com a mão ainda estendida, o corpo meio caído para um lado, a batina suja e remendada, os olhos abertos, apavorados, os lábios tremendo como que querendo falar. As pesadas cortinas impediam que a luz entrasse na sala. O padre ainda se demorou na obscuridade. Um comunista, uma orquestra vagabunda, porém afinada, tocava uma velha valsa na rua. Fiquei sem alegria, Senhor meu Deus. O padre José Pedro ia encostado à parede. O cônego dissera que ele não podia compreender os desígnios de Deus. Não tinha inteligência, estava falando igual a um comunista. Era aquela palavra que mais perseguia o padre. De todos os púlpitos, todos os padres tinham falado contra aquela palavra. E agora ele, o cônego, era muito inteligente, estava próximo de Deus pela inteligência. Era-lhe fácil ouvir a voz de Deus. Ele estava errado, perdera aqueles 2 anos de tanto trabalho. Pensara levar tantas crianças a Deus, crianças extraviadas. Seria que elas tinham culpa? Deixai vir a mim as criancinhas. Cristo era uma figura radiosa e moça. Os sacerdotes também disseram que ele era um revolucionário. Ele queria as crianças. Ai de quem faça mal a uma criança. A viúva Santos era uma protetora da igreja. Será que ela também ouvia a voz de Deus? 2 anos perdidos. Fazia concessões, sim, fazia. Se não, como tratar com os capitães da areia? Não eram crianças iguais às outras. Sabiam tudo, até os segredos do sexo. Eram como homens, se bem fossem crianças, aliás. Não era possível tratá-los como aos meninos que vão ao colégio dos jesuítas fazer a primeira comunhão. Aqueles têm mãe, pai, irmãs, padres confessores e roupas e comida, tem tudo. Mas não seria ele quem podia dar lições ao cônego. O cônego sabia de tudo. Era muito inteligente, podia ouvir a voz de Deus, estava próximo de Deus. Não foi dos alunos mais brilhantes, tinha sido dos piores. Deus não ia falar a um padre ignorante, ouvia João de Adão, um comunista como João de Adão. Mas os comunistas são maus, querem acabar com tudo. João de Adão era um homem bom, um comunista. E Cristo? Não podia pensar que Cristo fosse um comunista. O cônego devia entender melhor que um pobre padre de batina suja. O cônego era inteligente e Deus a suprema inteligência. Pirulito queria ser padre sim, a sua vocação era verdadeira, mas pecava todos os dias, roubava, assaltava, não era culpa deles. Está falando como um comunista. Por que este homem vai num automóvel, fuma um charuto, falando como um comunista? O cônego disse, será que Deus lhe perdoa? O padre José Pedro vai encostado à parede. As últimas notas da orquestra distante chegam aos seus ouvidos. Os olhos do padre estão esbugalhados. Sim, padre José Pedro. Deus às vezes fala aos mais ignorantes. Aos mais ignorantes, ele era ignorante. Mas Deus, ouvi, são os pobres meninos, que sabem eles do bem e do mal. Se ninguém nunca lhes ensinou nada, nunca uma mão de mãe nas suas cabeças, uma palavra boa de um pai. Senhor, eles não sabem o que fazem. Por isso estive com eles, fiz como eles queriam muitas vezes. O padre aperta as mãos, as eleva para o céu. Será que o comunista age assim? Dar um pouco de conforto àquelas pequenas almas. Salvá-las, melhorar seus destinos. Antes dali só saíam ladrões, batedores de carteira, vigaristas, os melhores eram os malandros. A profissão mais digna queria que agora saíssem homens para o trabalho, honestos, dignos. Tinha que ir aos poucos, do reformatório saíam piores. Não é com castigo brutal, ouvi. Lá o castigo é brutal, só com paciência, com bondade. Cristo também pensava assim.
Porque, como um comunista, Deus pode falar a um ignorante abandonar as crianças? A paróquia está perdida, mãe velha que soluçará, e a carreira da irmã na escola normal. Também ela quer ensinar as crianças, mas serão outras crianças, crianças com livros, com pai e mãe, não serão iguais a essas abandonadas na rua, dormindo sob a lua, nas pontes, nos trapiches. Não pode abandoná-las. Com quem estará Deus? Com o cônego ou com o pobre padre? A viúva? Não, Deus está com o padre. Está com o padre. Sou muito ignorante para ouvir a voz de Deus. Se esconde na porta de uma igreja. Mas por vezes Deus fala aos ignorantes. Sai da porta da igreja, continua a caminhada encostado na parede. Continuará assim, se estiver errado. Deus lhe perdoará. As boas intenções não desculpam os maus atos. Mas Deus é a suprema bondade. Continuará. Os capitães da areia talvez não deem só a ladrões. E não seria uma grande alegria para Cristo? Sim, Cristo sorri, é uma figura radiosa. Sorri para o padre José Pedro. Obrigado, meu Deus, obrigado. O padre ajoelha na rua, levanta as mãos para o céu, mas olha a gente que sorri. Se põe de pé espantado, salta num bonde cheio de vergonha. Um homem comenta, olha um padre bêbado, que descarado. Todos riem no ponto de bondes. Boa Vida meteu a unha negra, rasgou a bolha. Depois, espiou o braço, estava cheio. Por isso sentia tanto calor, um amolecimento no corpo. Era a febre da bexiga. A cidade pobre estava assolada da bexiga. Os médicos diziam que a epidemia já estava declinando, mas ainda assim eram muitos os casos. Todos os dias ia gente para o lazareto. Gente que não voltava, pensou Boa Vida. Até Almiro, por cuja causa se armara tão grande barulho no trapiche, fora para o lazareto. E não voltara. Era um menino bonito. Havia quem dissesse que ele e Barandão, mas não era ruim. Não aborrecia ninguém. Sem penas armara um escândalo. Depois que soubera que ele morrera, ficara ainda mais retraído. Parecia o culpado da morte de Almiro. Não conversava com ninguém, só com o cachorro que arranjara. Acaba, doido, pensou Boa Vida. Acendeu o cigarro, andou para o trapiche. Só o professor estava. Aquelas horas da tarde era difícil que estivesse alguém no trapiche. O professor viu quando ele entrou. Passa um cigarro, Boa Vida. Boa Vida jogou um, chegou no seu canto, fez uma trouxa com seus trapos. O professor ficou espiando aquele movimento. Tu vai embora? Boa Vida andou até ele com a trouxa debaixo do braço. Tu não diz a ninguém, só a bala. Pra onde tu vai? O mulato riu. Pro lazareto. O professor olhou os braços cheios de bolhas, o peito. Tu não vai, Boa Vida. Por quê, mano? Tu sabe, é buraco na certa. Tu pensa que eu vou ficar aqui pra pegar nos outros? A gente trata de tu. Morria tudo. Almiro tinha casa, tá certo? Eu não tenho ninguém. O professor calou-se. Queria dizer muita coisa. O mulato estava na sua frente, a trouxa debaixo do braço, cheio de bolha de bexiga. Boa Vida falou. Tu diz a Pedro Bala, os outros não precisa. O professor só soube dizer. Tu vai mesmo? Boa Vida fez que sim. Saíram do trapiche. Boa Vida olhou a cidade e fez um gesto com a mão. Era como um adeus. Boa Vida era malandro e ninguém ama a sociedade com os malandros. Olhou o professor. Quando tu fizer meu retrato, tu ainda vai fazer? Vou, Boa Vida. Vontade de dizer palavras carinhosas como um irmão. Não me faz cheio de bexiga, não. Seu vulto desapareceu no areal. O professor ficou com as palavras presas, um nó na garganta, mas também achava bonito Boa Vida andar assim para a morte para não contaminar os outros. Os homens assim são os que têm uma estrela no lugar do coração. E quando morrem, o coração fica no céu, diz o querido de Deus. Boa Vida era um menino, não era um homem, mas já tinha uma estrela no lugar do coração. Já desapareceu o seu vulto. E então a certeza de que não mais verá seu amigo encheu o coração de professor. A certeza de que o outro ia para a morte. Nas macumbas em honra de Omolu, o povo negro castigado com a bexiga cantava. Cabono, aziela em goma, quero ver couro zoar. Omolu vai pro sertão, bexiga vai espalhar. Omolu espalhara a bexiga na cidade. Era uma vingança contra a cidade dos ricos. Mas os ricos tinham a vacina. Que sabia Omolu de vacinas? Era uma pobre deusa das florestas da África, uma deusa dos negros pobres, que podia saber de vacinas. Então a bexiga desceu e assolou o povo de Omolu. Tudo que o Omolu pôde fazer foi transformar a bexiga de negra em alastrim, bexiga branca e tola. Assim mesmo morrera negro, morrera pobre. Mas Omolu dizia que não fora o alastrim que matara, fora o lazareto. Omolu só queria com o alastrim marcar seus filhinhos negros. O lazareto é que os matava. Mas as macumbas pediam que ela levasse a bexiga da cidade e levasse para os ricos latifundiários do sertão. Eles tinham dinheiro, léguas e léguas de terra, mas não sabiam tampouco da vacina. O Omolu diz que vai para o sertão. E os negros, os ogãs, as filhas e pais de santo cantam. Ele é mesmo o nosso pai e é quem pode nos ajudar. O Omolu promete ir, mas para que seus filhos negros não a esqueçam, avisa no seu cântico de despedida. Ora, adeus, ó meus filhinhos, que eu vou e torno a voltar.
E numa noite que os atabaques batiam nas macumbas, numa noite de mistério da Bahia, o Molu pulou na máquina da leste brasileira e foi para o sertão de Juazeiro. A bexiga foi com ela. Boa Vida voltou magro, a roupa dançando no seu corpo. A cara agora estava toda picada. Os outros o olharam ainda com receio quando naquela noite entrou no trapiche. Mas o professor andou logo para ele. Ficou bom, mulato? Boa Vida sorriu. Vinham apertar a mão dele. Pedro Bala lhe deu um abraço. Mulato bom, mulato batuta. Até Sem Pernas veio. João Grande ficou junto de Boa Vida. O mulato olhou os amigos. Pediu um cigarro. Sua mão estava descarnada, o rosto ossudo. Ficou calado, olhando com amor o velho trapiche. Os meninos, o cachorro que estava deitado no colo do Sem Pernas. Então João Grande perguntou: como era o lazareto? Boa Vida se voltou rápido. Seu rosto tomou uma expressão amarga de desgosto. Demorou um pouco a responder. Depois as palavras saíram com dificuldade. Ninguém sabe dizer não. É uma coisa por demais. Uma nojeira. A gente, quando entra, é igual um que entra no caixão. Olhou os outros que estavam suspensos das suas palavras. Sua voz era amarga. Igual que entrasse pro caixão para ir pro cemitério. Igual. Não achou mais que dizer. Sem Pernas perguntou entre dentes: que mais? Nada. Nada. Não sei não. Por Deus, não pergunte. Baixou a cabeça que balançava para todos os lados. Sua voz saiu muito baixa, como que ainda amedrontada. É o mesmo que ir pro cemitério. Tudo já está morto. Olhou como se pedisse que não lhe perguntasse mais nada. João Grande disse para os outros: a gente não devia perguntar nada. Boa Vida apoiou com um gesto da mão. Disse baixinho: nada. É ruim demais. O professor olhou o peito de Boa Vida. Estava todo picado da varíola. Mas no lugar do coração, o professor viu uma estrela. Uma estrela no lugar do coração. Ocuparam a mesa do canto. O gato puxou o baralho. Mas nem Pedro Bala, nem João Grande, nem o professor, tampouco Boa Vida se interessaram. Esperavam um querido de Deus no porto do mar. As mesas estavam cheias. Muito tempo o porto do mar andara sem fregueses. A varíola não deixava. Agora que ela tinha ido embora, os homens comentavam as mortes. Alguém falou no lazareto. É uma desgraça ser pobre, disse o marítimo. Numa mesa pediram cachaça. Houve um movimento de copos no balcão. Um velho então disse: ninguém pode mudar o destino. É coisa feita lá em cima, apontava o céu. Mas João de Adão falou de outra mesa. Um dia a gente muda o destino dos pobres. Pedro Bala levantou a cabeça. O professor ouviu sorridente. Mas João Grande e Boa Vida pareciam apoiar as palavras do velho, que repetiu: ninguém pode mudar, não. Está escrito lá em cima. Um dia a gente muda, disse Pedro Bala, e todos olharam para o menino. Que é que tu sabe, frangote? Perguntou o velho. É o filho do loiro, fala a voz do pai, respondeu João de Adão, olhando com respeito. O pai morreu para mudar o destino da gente. Olhou para todos. O velho calou e também olhava com respeito. A confiança foi de novo chegando devagar. Lá fora um violão começou a tocar. Noite da grande paz dos teus olhos. Bom, pessoal, essa aí vai ser então a próxima leitura minha, tá? Filha de Bexiguento. Vai se iniciar aí a partir da página 143. Eu vou tentar ler o próximo vídeo até a página... Deixa eu ver até onde eu posso ler. Eu vou tentar ler até a página 167 do livro, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Né? Curtam esse vídeo, que para mim é muito importante, porque aumenta a minha relevância aqui na plataforma. Comentem o que vocês acharam. Eu também pretendo ler outras obras ainda hoje, tá? Então, continuem me acompanhando aí. É isso daí. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.